Agora, César, a gente tem o boletim Focus, divulgado agora há pouco pelo Banco Central, aponta a queda da inflação em 2026. A estimativa para o IPCA no ano passou de 4,05% para 4,2%, uma pequena queda. O PIB, o mercado está prevendo um crescimento de 1,8% em 2026. O câmbio, o mercado aposta em R$ 5,50 e a taxa Selic caindo aí de 15% ao ano, que a gente tem hoje, para um patamar de 12,25% ao ano. É isso. E o ano de 2026 começa, então, com boas projeções na área econômica. Um cenário de estabilidade no câmbio, juros em queda, crescimento moderado. O setor produtivo aguarda o início do ciclo de cortes da Selic para destravar os investimentos. Exatamente. Tudo isso com eleições presidenciais no horizonte, César, o que pode trazer fortes impactos para os investidores no Brasil. Chamamos a economista e professora do INSPER, a Juliana Inhas, para falar sobre esse assunto com a gente. Juliana, muito obrigado por nos atender. Um bom dia para você e bem-vinda. Bom dia, Lúcio. Bom dia, César, a todo mundo que está com a gente. É um prazer falar com vocês. Juliana, o que pode esse ano fazer desandar essas projeções que são relativamente otimistas, hein? O que a gente tem pela frente aí que pode atrapalhar nossos planos? Bom, como você bem falou, a eleição é um ponto importante a se colocar nessa conta, né? As incertezas esse ano são gigantescas, né? A gente tem eleição aí para o final do ano, que certamente vai trazer aí uma turbulência o ano inteiro, né? Então, a gente já está falando de eleição desde o ano passado, a gente agora intensifica isso, vendo eventuais candidatos, vendo movimentações, enfim. Então, isso pode, sim, aumentar a incerteza aí no horizonte, mas existem outras questões de mais curto prazo que também podem fazer com que as coisas mudem bastante, né? Agora há pouco você mencionava o setor externo, né? Toda a incerteza geopolítica que a gente tem visto aí nos últimos meses, que continua agora nesse ano de 2026. 2026 já começou aí um tanto aquecido aí com vários acontecimentos, então certamente isso também pode mudar bastante esse horizonte. A gente está, no final das contas, num ano de bastante turbulência, de bastante incerteza, isso porque a gente nem colocou questões climáticas dentro dessa conta, que também podem ser aí elementos importantes para modificar esse cenário, para gerar ou não pressões inflacionárias, para apertar aí ainda mais um crescimento econômico que já é baixo e que podem, inclusive, de alguma forma, mudar a trajetória aí de queda da taxa de juros que é tão esperada por todo mundo, né? Juliana, perfeito, você já colocou vários pontos muito importantes nessa conversa. Eu queria destacar um sobre essa questão das eleições, porque sempre, obviamente, a política fiscal precisa andar muito alinhada à política monetária para se trazer um equilíbrio ali nessa questão dos juros, na questão da inflação, etc. Mas em ano de eleição é muito natural que na política brasileira os governantes, mas não só do governo federal, também dos estados que tentam se reeleger ou fazer os seus sucessores, que eles façam políticas mais expansionistas, digamos assim. A gente teve, inclusive, no fim do ano passado, o anúncio de que quem tinha solicitado o saque aniversário do FGTS, mas tivesse sido demitido nos últimos 4 anos, salvo engano, conseguiria sacar esse dinheiro para gastar. Qual o tamanho do estrago que uma política fiscal muito expansionista, que tenta conseguir mais votos por meio desses benefícios, né, pode prejudicar, por exemplo, uma queda na taxa de juros, que é a grande expectativa para esse ano? Olha, pode estragar sim, tá, César? A questão maior é que a gente sabe que existe um tempo, né, um certo delay, né, um certo atraso na forma como as variáveis econômicas reagem. Então, se a gente olhar hoje uma política fiscal que comece a acontecer de uma forma mais maciça agora no primeiro semestre, muito provavelmente as pressões inflacionárias que ela vai causar não vão ficar tão evidentes, talvez, ainda nesse ano. Então, a gente sempre pensa, né, na atuação da política monetária dentro do que o Banco Central chama de horizonte relevante. E esse horizonte relevante, ele olha para frente.
Então, ele olha não esse curtíssimo prazo, ele vai olhando ao longo do tempo, mas a gente tem que lembrar que demora muitas vezes para essas políticas expansionistas, muito populistas, gerarem tantas pressões inflacionárias, né? A gente viu isso aí nos últimos anos. Então, muito provavelmente, a queda da Selic, que a gente já tem esperado, ela está no horizonte. O que pode acontecer é no final do ano, segundo semestre, o Banco Central entender pressões inflacionárias que começam a voltar para esse horizonte relevante e segurar um pouco essa queda. Então, se a gente for olhar aí o que apareceu no Focus hoje, a gente está com uma taxa de juros ali prevista para o final do ano próxima a 12%. O que pode acontecer é, eventualmente, o Banco Central ter que diminuir um pouco o ritmo dessa queda para conseguir segurar essa pressão inflacionária. Agora, acho que é importante a gente deixar muito claro que o grande impacto, o grande efeito mesmo de políticas irresponsáveis, eles vão ficar muito evidentes em 2027, né? Que é quando a eleição já passou e a gente já vai ter aí um governo instituído que vai ter que dar conta dessa herança que eventualmente fique desse ano eleitoral aí, que pode sim ser um ano onde a política fiscal pode ser utilizada, como você bem mencionou, sempre né, muito utilizada aí para fins eleitoreiros. Então, o nosso medo, honestamente, não é 2026, apesar de toda a incerteza, nossa preocupação aí é a herança que pode ficar para 2027, que pode comprometer muito essa trajetória de crescimento que nós temos hoje, que já é pequena, né, um crescimento baixo, e a dúvida sobre o tamanho da sustentabilidade dessa trajetória.